No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2023. Se você está trocando de idade hoje, seja abençoado. Deixa eu mandar um abraço aqui para os irmãos que nos acompanham todo dia, que nos ajudam na divulgação desta mensagem, compartilhando os áudios nos grupos, né? O nosso abraço vai para o pastor Francisco, lá da cidade de Planalto, na Bahia, um homem de Deus que sempre nos acompanha com muito carinho e sempre chama aqui, dá aquelas orientações, faz aquelas observações importantes. Um abraço, pastor Francisco, Deus abençoe o senhor, né, juntamente com todo o seu ministério, mesma denominação do nosso querido pastor Luciano Batista, um guerreiro também, defensor da fé unicista, pastor Michael Knight, e todos os homens de Deus que nos acompanham, irmão Adelso e todos os outros irmãos que estão sempre dando aqueles feedbacks, né, importantes para nós. Isso é muito importante, porque assim vocês vão me auxiliando, e eu não sou daqueles que são orgulhosos, que não me venha me ensinar. Muito pelo contrário, a pessoa, quando tem o Espírito de Deus, ela está sujeita a aprender até mesmo com as criancinhas, tá? Você aprende muito observando os comportamentos das crianças, e as crianças às vezes são usadas para nos dar uma palavra. Eu me lembro que o meu filho mais novo, quando tinha 2 anos, falou uma palavra para mim que me resolveu um grande problema. Então a gente tem que ter esse espírito sempre pronto para ouvir, né? Aliás, a palavra de Deus diz, né? Estejais prontos para ouvir e tardios para falar. Um abraço, carinhoso aí a todos que nos ajudam. Bom, meus irmãos, diz a palavra de Deus: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Judas, versículos 3 e 4. Judas tem só um capítulo, é uma carta que está lá pouco antes ali de Apocalipse. E ele nos exorta, né? Ele nos convida, com muita diligência. Eu quero vos escrever com toda a diligência, né? Ah, pastor, mas o que é diligência? Bom, para os irmãos que não conhecem bem o termo, eu estou aqui com a definição, é uma busca minuciosa, né? É uma pesquisa, uma averiguação, uma investigação. Uma pessoa diligente, uma pessoa investigativa, né? Que tem interesse, né, que tem cuidado aplicado na execução, no cuidado santo das Escrituras. Então ele fez um interesse, um cuidado, né, para escrever para os irmãos, falando da importância da salvação comum, né, o que a teologia vai chamar de soteriologia, né, que é a doutrina da salvação. Os teólogos vão aí dar os termos chiques, né, os termos técnicos para determinadas expressões. Mas ele fala dessa salvação e ele fala: tive por necessidade vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ah, pastor, mas isso é o quê? É batalhar pela doutrina da unicidade. É defender a doutrina da unicidade. Essa é a doutrina que nós recebemos. A fé, batalhar pela fé, que fé que é? Você acha que a fé é trina? Você acha que está falando de trindade? Você não acha que ele esteja falando de fato da unicidade de Deus? É só olhar o contexto deste versículo que ele nos recomenda a batalhar pela fé. Que fé é essa? Da salvação? Ah, pastor, ele está falando de salvação. Sim, mas no que consiste a salvação? Ele fala no verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo,
homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ele está falando exatamente daqueles que negam ao único Deus dominador, Senhor nosso, Jesus Cristo. Você está entendendo que é a unicidade que ele está falando, que está nos ensinando a batalhar pela unicidade de Deus? E ficam aqueles que falam que não precisa se preocupar com isso, que a coisa não é bem assim, não precisamos nos preocupar, até o inimigo usa até os de dentro para falar para você, não precisa se expor, não, você foi lá, tomou um couro, você foi lá. Pelo amor de Deus, nós temos que batalhar pela fé da unicidade de Deus, fazer algo pela doutrina da unicidade de Deus, fazer alguma coisa, a batalhar, defender essa mensagem, apoiando quem faz, pelo menos, no mínimo. Se você ajuda quem está batalhando pela fé, se você não atrapalha, já é uma grande força que você está dando para o reino de Deus. Então veja, a exortação de Judas é: vamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé foi minada, já tinha homens na época de Judas, homens que se fingiam, que estavam inseridos dentro. É muito difícil. Por isso Jesus disse que o joio ele cresce com o trigo, né? Então homens de dentro, pessoas que Judas vai dizer aqui, né? Se introduziram alguns, vem chegando, né? De mansinho. Naquela época, irmãos, naquela época, já chegavam se introduzindo, ou seja, com a mesma roupa de cristão, com os mesmos costumes, com as mesmas falas, orando junto, ceando junto, tudo ali. Mas quando o assunto era a divindade de Deus, falar dessa salvação, que o próprio Deus veio resgatar o seu povo, aquele que se entregou na cruz foi o próprio Deus, simplesmente assim, o próprio Deus, simplesmente no bom sentido, porque para eles é algo tão complexo, tão incompreensível, né? E se introduziram, e aí começa a dizer as conversas fiadas, que é tudo a mesma coisa. Não, é tudo a mesma coisa, só não tem a revelação. Ops, ei, por favor. Não, mas olha lá, ele usa a mesma Bíblia que eu, usa a mesma harpa que eu, fala que Jesus é Deus igual a mim. Ele fala que Jesus é Deus, mas ele põe mais dois iguais a ele. Tá bom para você isso? É correto isso? Está na Bíblia isso? Não, mas pastor, mas é uma questão de interpretação, é mesmo? Tem certeza que os sangues que foram derramados, né, para dizer que Jesus é Deus, como Miguel de Servete, muitos outros, Práxias, muitos outros irmãos que foram lançados na arena por negarem o dogma trinitário, que tiveram suas cabeças decepadas, então mataram Paulo. Quem matou Paulo a pedido do Império Romano? Quem encomendou a morte dos apóstolos, dos profetas? Sabe quem matou Isaías, Jeremias? Tudo unicista. Tudo crê no único Deus. O sistema religioso matou Jeremias. Eles serviam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sabe quem levou Jesus para o Império Romano? Os pastores da época. A liderança. Eles que levaram Cristo. Mas estava profetizado. Estava, né? Vamos dar desconto, vamos isentá-los então dessa responsabilidade. Vamos batalhar pela fé unicista, de alguma forma, orar pelos que falam esta palavra, menos denominação e mais nome de Jesus. É isso que nós precisamos, menos denominação, menos instituição. Vamos batalhar por essa fé. E se naquela época já se introduziram homens no meio lá que enfiaram naquela época a erva daninha. Por isso, quando você vai pegar a história, você vê ali logo no comecinho o batismo trinitário. Logo no começo, porque esses caras entraram negando a divindade de Cristo, negando a Jesus, único Deus, Senhor absoluto, e já introduziram ali
Por isso que fica difícil até você separar, fica até difícil você arrancar, porque vem desde aquela época já, ali praticamente, já Paulo mesmo falava, né? Depois da minha partida vão se introduzir lobos que não pouparão o rebanho, já logo ali, logo de cara. Mas tem um documento aqui do primeiro século, que já foi colocado ali, já logo de cara. Mas tem um documento aqui, ó, esses unicistas falando, mas tem um documento aqui do ano 100 e alguma coisinha, logo no começo. Claro, porque esses caras já tinham entrado ali. João também fala que o anticristo já está entre nós, já está fazendo, já está trabalhando. Porque vai introduzir lá, que unicista, né? Nós unicistas apontamos muito para Nicéia, 325. Nicéia só foi o... Como é que fala? Foi o ápice, fechou a conta. Né? Depois foi aprimorando, mas Nicéia foi o ponto de partida oficial. Mas esses diabos já tinham sido introduzidos já desde aquela época. Então, quando um trinitário vai para a história, vai buscar os textos, vai buscar os documentos mais antigos que tem 1.900 anos. Tem textos atribuídos ao primeiro século. O Didaquê é um documento que data lá do segundo século. Mas quem fez o Didaquê? Foram os apóstolos? Não. O Didaquê não foi feito pelos apóstolos. Então, não tem valor bíblico praticamente que nenhum. Bom, meus irmãos, eu vou ficando por aqui e estamos nesse momento já em viagem para a capital paulista. Já estamos aí caminhando para lá. Daqui a pouco, às 11 horas, teremos um debate na rádio falando do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, lá com o pastor César Cavalcante. Como é que eu faço para assistir o debate, pastor? Bom, lá no canal no YouTube é transmitido ao vivo lá pelo link deles. Põe lá a Rádio Musical, debate ao vivo. E que Deus nos abençoe. Ore por nós aí, para que Deus nos dê a palavra, para que a gente possa defender essa fé que uma vez foi dada aos santos. E hoje, né, por esse minuto aqui, nós estaremos daqui a pouco representando todo o povo unicista na maior rede, na maior rádio, né, atualmente aqui do estado de São Paulo, creio eu, evangélica aqui do Brasil, uma das maiores do Brasil, né? Então nós vamos estar lá. Então, concorde você comigo ou não, goste ou não, nós estaremos lá representando ao nome, defendendo o nome e representando a sua fé. Mas não gosto do que o Tony fala, não concordo com muitas coisas que ele diz. Mas somos nós que vamos estar lá hoje, pela misericórdia de Deus. Se Deus permitir, estaremos lá falando. Então, ore por nós. Vamos lá, vamos para frente, vamos juntos, vamos à frente, vamos defender a doutrina. E que Deus nos abençoe. Forte abraço, amanhã nós voltaremos, se Deus quiser. Graça e paz. Minuto da Unicidade.